Bom dia, pessoal. Meu nome é Kennedy, sou aluno do PC de farmácia e nosso grupo, o grupo 6, ficou responsável por animais peçonhentos. Nosso grupo, que é composto por Altamiro José, Flávio Pereira, Luana de Santana Dantas e Maílson Soares. Bom, pessoal, os animais peçonhentos, eles são animais aqueles que possuem como mecanismo de defesa deles a peçonha, né, que é o seu veneno, que dependendo de situações em que se encontram, são utilizados em defesa própria, né, e, e para a prevenção da sua espécie. Quando se sentem ameaçados por outros animais, ou até mesmo nós, né, o ser humano, eles utilizam para se defender. O contato com esses animais pode ocorrer pela pele, por meio de mordidas, picadas, ferroadas, arranhões, ou ainda pela sua indigestão, a indigestão do animal. E também, como é que se diz? Esses acidentes com esses animais peçonhentos são considerados um grande problema para a saúde pública no Brasil, em virtude do elevado número de pessoas envolvidas anualmente e também pela gravidade e complicações que pode apresentar. Esse assunto vem sendo bem falado ultimamente sobre esses acidentes envolvendo esses animais. Como sabemos, as serpentes, que é um dos animais que são mais peçonhentos, tem mais venenos, que produzem muito veneno, né? Todo mundo sabe, mas nem todas elas são capazes de passar para a vítima na hora da picada e nem todas chegam a preocupar com a mordida, porque aqui no Brasil só existem 4 espécies que são chamadas de peçonhentos, né? Que tem um veneno que pode chegar a dar muitas complicações até a morte. E são elas a jararaca, a surucucu, que é aquela surucucu que a surucucu ela é conhecida como a pique de jaca. Aí tem a cascavel e tem a coral, que essa coral ela tem 2 tipos, que é uma que não tem veneno, não tem a peçonha, que essa cobra coral ela existe a falsa e a verdadeira. A verdadeira é a peçonhenta, que realmente existe muita toxina no veneno dela e ela é muito perigosa. A diferença entre elas é que a coral, a verdadeira, ela é um pouco maior as cores delas são bem mais fortes e arrodeia ela toda. Tem toda a sua circunferência. Já a falsa, ela não tem o colorido embaixo dela. Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre a jararaca, que ela, como todo mundo sabe, né, é o animal que causa mais acidentes envolvendo cobras no Brasil. As formas de exposição da jararaca é como todas as outras cobras, né? A única forma de exposição que vai acontecer através da picada dela, da jararaca. Sua epidemiologia, o número de notificações do efidismo, né? O efidismo vem através vem aumentando ano a ano. Teve uma pesquisa em 2005 que foram registrados 25.478 acidentes, correspondendo
a incidência de 15 casos por 100 mil habitantes, havendo uma variação por região com números de acidentes mais elevados. No norte e no centro-oeste são as áreas do país que mais têm acidentes com cobras. Bom, como todo mundo sabe, essa pesquisa foi envolvendo todas as serpentes. Só que, como todos sabem, a jararaca ela tem 90% de causa de acidente, envolvendo todas as cobras. Ela é a que mais causa acidentes. Bom, e os fatores de riscos, os principais fatores de risco são aqueles que, como é que se diz, não pode amarrar o lugar da mordida da cobra, da jararaca. Não pode também fazer cortes para tentar tirar o veneno, porque não tem como. Depois de ejaculado, não tem como tirar. É muito difícil. Aí recomendam não mexer no lugar. E também não pode colocar nenhuma substância no lugar da picada também, que é muito perigoso colocar essas substâncias. Bom, já os sinais e sintomas, os primeiros sinais serão vermelhidão e também vai ter muito inchaço no local. Cerca de 30 a 60 minutos depois da picada vai se notar esses vermelhidões e esse inchaço. Vão aparecer também hematomas e retesomentos que são no local de 3 a 6 horas após a picada. E também vai se ver no local bolhas vermelhas ao redor da ferida onde foi a picada. Essas bolhas vão estar cheias de sangue. Já o diagnóstico, primeiro você tem que identificar a cobra. Como é que se diz? Tem a classificação também da gravidade do envenenamento. E esse diagnóstico definitivo é auxiliando pela identificação da cobra, como falei, junto com as manifestações clínicas do envenenamento. A história deve concluir o tempo que foi a picada, né? A descrição da cobra, como falei, que é o mais importante, que para a utilização do soro sempre tem que ter sempre essas indicações e conhecimentos para poder não ter erro na hora de aplicar o soro. As condições médicas também subjacentes tem que falar também a alergia a produtos como produtos de cavalo, carneiros, e história de picadas anteriores, se teve alguma, de cobras peçonhentas e tratamentos que foi abordados antes. Deve realizar exame físico completo. Deve também utilizar um marcador para indicar a borda principal do edema no membro e também na região afetada. E também você tem que registrar a data e a hora que foi acontecido esse acidente, né? Bom, pessoal, e já o tratamento e a prevenção, o tratamento em caso de acidente é importante lavar a região da picada com água e sabão, manter o local da picada deixa eu ver como é que se diz, uma posição confortável, né? Lavar a vítima que foi picada para o atendimento médico e jamais aplicar qualquer substância no local, como eu falei, dos fatores de risco, né?
Já a prevenção é bom utilizar calçados fechados, né? Claro, botas com um alto, com aquela bota com cano alto, para ficar atento onde colocar a mão também, para não colocar a mão em buracos no chão e também em ocos de pau, que é onde mais gostam de ficar jararacas. Elas não ficam em lugar muito alto, só que em árvores com oco baixo e em buracos no chão é muito frequente ter elas. E outra, né? Se você for trabalhar de agricultura, como falei, é bom usar bota de cano alto, que são botas próprias para agricultura, e usar luvas também se for mexer em buracos, limpar alguma coisa. E é isso, pessoal. Sobre a jararaca, é isso. Um dos pontos que mais chama a atenção, como eu falei, é os ataques delas, que realmente é o que mais acontece no Brasil, é da jararaca. 90% dos ataques tem ela pelo meio, né? E, e eu fico por aqui, pessoal. Obrigado pela atenção. A cascavel é uma cobra venenosa que possui um chocalho na cauda. Ela balança esse chocalho para ameaçar outros animais ou avisá-los de sua presença. A maioria das cascavéis tem cor cinza amarronzada, como podemos ver aqui na foto, com manchas em forma de diamantes ou barras transversais. É uma serpente com hábitos noturnos, é terrestre e pouco ágil. No Brasil, 5 subespécies de cascavéis podem ser encontradas em áreas do Cerrado, nas regiões áridas e semiáridas do Nordeste e em áreas abertas do Sul, Sudeste e Nordeste. Sobre a epidemiologia, as cascavéis são responsáveis pela maioria das mordidas de cobra e por quase todas as mortes. Os riscos de evolução para morte são extremos de idade, manipulação de cobras capturadas, demora no tratamento ou então tratamento inadequado. O envenenamento por cascavéis é dos mais sérios e de maior índice de mortalidade, podendo matar em poucas horas ou após 6 a 12 dias devido à lesão renal. Os fatores de risco. O veneno da cascavel causa lesões no tecido que circunda a mordida. O veneno pode provocar alterações nas células sanguíneas, impedir a coagulação do sangue e lesionar os vasos sanguíneos. O veneno da cascavel tem 65% de crotoxina, proteína que é seu principal componente ativo. Ela inibe os movimentos musculares, por isso a vítima pode até parar de respirar se não tiver socorro adequado em tempo hábil, algo em torno de 2 a 6 horas. Sinais e sintomas. Marca local, edema e eritema discreto. Em geral, na mordida da cascavel não há dor, ou se há, é discreta. Sudorese, vômitos, mal-estar, cefaleia, secura de boca, sonolência ou inquietação. Dificuldade de abrir os olhos, as pálpebras ficam caídas, visão dupla ou borrada, dor muscular, insuficiência renal aguda e insuficiência respiratória aguda são complicações que podem surgir. Para o diagnóstico, identificação da cobra é de extrema importância, classificação da gravidade do envenenamento. O diagnóstico definitivo é auxiliado pela identificação da cobra, junto com as manifestações clínicas do envenenamento. A história deve incluir tempo decorrido da picada, descrição da cobra, tipo de terapia de atendimento prévio, condições médicas subjacentes. Deve-se realizar exame físico completo, deve-se utilizar um marcador para indicar a borda principal do edema, no membro ou na região afetada,
e deve-se registrar a data e a hora da marcação. No tratamento, lavar o local da picada apenas com água ou com água e sabão, manter o paciente deitado e hidratado. O soro anticrolático deve ser administrado intravenosamente. A dose varia de acordo com a gravidade do caso, devendo-se ressaltar que a quantidade a ser ministrada à criança é a mesma do adulto. Quem for mordido jamais deve fazer torniquete ou garrote. Isso agrava a ação do veneno. Também não se deve enfaixar a ferida. Pode lavar a ferida com água e sabão ou com soro fisiológico. E na prevenção, algumas medidas simples de prevenção devem ser adotadas. Utilize calçados fechados, peneiras ou botas de cano alto. Fique atento onde pisar ou colocar as mãos para se apoiar. Não mexa em buracos no chão ou em ocos de árvores sem proteção. As serpentes corais apresentam coloração em tons de vermelho, laranja, amarelo e branco, com anéis ou manchas que variam do negro ao castanho escuro. A espécie possui cabeça oval, recoberta por escamas grandes, olhos pequenos e pretos, corpo cilíndrico com escamas dorsais lisas, cauda curta e roliça. Já as falsas corais podem apresentar o mesmo padrão de coloração das corais verdadeiras, sendo distinguíveis pela ausência do dente inoculador. A espécie, diferentemente das outras, apresenta hábitos aquáticos e se alimenta de peixes e de vertebrados alongados, como serpentes e largatos. Na epidemiologia, as cobras corais correspondem a 0,4% dos acidentes por serpentes peçonhentas registrados no Brasil. Pode evoluir para insuficiência respiratória aguda, causa de óbito neste tipo de envenenamento. Sobre os fatores de risco, os constituintes tóxicos do veneno são denominados neurotoxinas. Então, com essa atividade neurotóxica, o efeito do veneno bloqueia o sistema neuromuscular e causa insuficiência respiratória, atingindo o sistema nervoso, causando dormência na área da picada, problemas respiratórios e caimento das pálpebras, podendo levar uma pessoa adulta ao óbito em poucas horas. O pico do efeito do veneno da coral nos tecidos moles é em torno de 2 a 4 dias. Os sinais e sintomas são pouca ou nenhuma dor e inchaço ao redor da mordida. Depois de várias horas, a mordida pode formigar, fraqueza muscular, que piora com o tempo, e a pessoa também pode apresentar visão turva ou visão dupla, fraqueza e confusão, dificuldade em respirar e dificuldade para falar ou engolir. A picada da coral verdadeira tem quadro semelhante ao da cascavel, mas o maior risco de óbito é por paralisia dos músculos da respiração. O diagnóstico é igual ao das outras serpentes, então é necessária a identificação da cobra e a realização de alguns exames. No tratamento, é necessário a utilização do soro antiofídico, polivalente derivado do equino, que é administrado na dose de 5 frascos pequenos em suspeitas de envenenamento e mais 10 a 15 frascos se houver desenvolvimento de sintomas. A dose é similar em adultos e crianças. A prevenção é igual às demais serpentes, então use luvas de couro nas atividades rurais e de jardinagem. Nunca colocar as mãos em tocas ou buracos na terra, ocos de árvores, com piseiros e em espaços situados em montes de lenha ou entre pedras. Não utilize diretamente as mãos ao tocar em sapé, capim, mato baixo e montes de folhas secas. Olá pessoal, me chamo Flávio e vou falar sobre as aranhas. Então, o veneno está presente na grande maioria das aranhas e em todo o mundo são conhecidos somente 2 grupos de aranhas sem veneno.
e sua composição química é bastante variada entre as espécies. A grande maioria tem veneno pouco tóxico para o organismo humano, como as caranguejeiras. Porém, o veneno de outras afeta o homem de maneira mais grave. Quando se sentem ameaçadas, as aranhas picam para se defender. A armadeira. A aranha armadeira, elas são aranhas venenosas de maior tamanho no mundo, chegando a medir cerca de 20 centímetros de envergadura, quando elas estão com as patas abertas. Essas aranhas, elas não vivem em teias e durante o dia, elas se escondem em lugares sombrios, como buracos no solo, debaixo de madeira, entre as folhas largas de diferentes tipos de vegetais, especialmente as folhas de bananeiras. E esses animais eles foram nomeados popularmente devido a uma característica muito curiosa, que quando a aranha ela se sente ameaçada e não pode fugir, ela apoia o corpo nas patas de trás e levanta sua parte anterior, fazendo movimento de um lado para o outro, para assim ela ficar com muita facilidade de picar. As formas de exposição. A maneira do contágio ela é feita apenas em contato direto, ou seja, pela picada da aranha. Epidemiologia. Essas aranhas elas são responsáveis por cerca de 14% dos acidentes. E a maioria desses acidentes são registrados na região sul e sudeste. E a grande maioria desses acidentes também eles ocorrem durante o manuseio de alimentos, durante limpeza de quintais, jardins e ao calçar, atingindo com grande frequência as mãos e os pés. Fatores de risco. Essas aranhas, também essas aranhas armadeiras, elas utilizam seu veneno para a captura de outras aranhas, insetos pequenos vertebrados como lagartos, filhotes de pássaros e camundongos. Porém, a composição química de seu veneno faz com que a ação sobre o nosso organismo seja muito severa, ocasionando dor intensa, que pode se irradiar pelo membro atingido. E o local da picada ele fica vermelho, com suor e muito inchado, podendo apresentar dormência. E os acidentados, eles podem apresentar ainda aumento de batimentos cardíacos, hipertensão arterial e agitação psicomotora. E nos casos dos acidentes mais graves, eles ocorrem principalmente em crianças e são caracterizados por sudorese generalizada, salivação intensa, vômitos frequentes, diarreia, enrijecimento muscular, choque e edema agudo de pulmão, e o que pode levar a raros óbitos. Sinais e sintomas. A dor ela é imediata e é observada em mais de 90% dos casos. E às vezes é muito insuportável, podendo se irradiar até a raiz do membro acometido. Outras manifestações locais observadas com relativa frequência são edema, eritema, sudorese, parestesia e a marca dos 2 pontos de inoculação. Pode-se observar também a sudorese profusa, taquicardia, hipertensão arterial, prostração, vômitos, alteração do ritmo cardíaco e respiratório, palidez, priapismo, convulsões, diarreia, estertores, ausculta pulmonar, indicativo de provável edema pulmonar, e presença de sinais sugestivos de choque, como extremidades frias, enchimento capilar lento, cianose de extremidades, diminuição de amplitude do pulso ou pulso não palpável. O diagnóstico da picada da aranha é usualmente clínico e é baseado na história do paciente de ter recebido uma picada de inseto identificado como aranha
e esta identificação ela se torna mais eficaz se a aranha for capturada. E na maioria dos casos, a identificação é realizada pelo próprio paciente. E raramente o diagnóstico laboratorial é disponibilizado para estes casos. Tratamento e prevenção. Para ambas as situações, inclui o mesmo procedimento. Recomenda-se a utilização de compressas mornas no local e uso de analgésico. Viúva negra. A viúva negra ela é uma aranha pequena e tímida que mede em torno de 1 centímetro, com patas longas e frágeis. Seu colorido é negro metálico, com o abdômen arredondado e com vários desenhos de cor vermelha viva, às vezes ornados e também com finas linhas brancas. Sua teia é formada por uma rede de fios desordenados e nos quais ela permanece virada de cabeça para baixo para capturar seu alimento. E quando ela é derrubada, essa aranha ela finge de estar morta ou tenta fugir, arrastando seu abdômen pelo chão. Formas de exposição. A maneira do contágio é feita também apenas pelo contato direto, ou seja, também é só através da picada. A epidemiologia. Os acidentes com esses animais no Brasil, eles correspondem a cerca de 0,4%. São muito raros os casos de acidente com a viúva negra no Brasil. Os fatores de risco. O veneno da viúva negra é muito tóxico para o homem. Ele ataca o sistema nervoso, provocando dores musculares muito intensas, náuseas, dor de cabeça e alterações cardiorrespiratórias, sendo mais grave em crianças e podendo causar acidentes fatais em pessoas sensíveis. Sinais e sintomas. Dor no local da picada com intensidade variável, tipo mialgia, evoluindo para a sensação de queimação, ocorrendo de 15 minutos a 1 hora após o acidente, lesões pontiformes com 1 ou 2 perfurações de 1 a 2 milímetros e edema discreto no local da picada. Pode ocorrer hiperestesia na área da picada, placa urticariforme e infartamento ganglionar. Frequentemente, há ocorrência de tremores, contrações espasmódicas dos membros, sudorese local, ansiedade, excitabilidade, insônia, cefaleia, prurido e eritema de face e pescoço, dor no tórax com sensação de morte iminente, taquicardia inicial, hipertensão seguidas de bradicardia. O diagnóstico é muita dor na região da picada, contrações nos músculos, suor generalizado e alterações na pressão e também nos batimentos cardíacos. Tratamento e a prevenção. O tratamento ele deve ser iniciado no hospital o mais rápido possível, com a injeção do soro, que é específico para o veneno dessa aranha. Normalmente, os sintomas eles melhoram até 3 horas após o início do tratamento, mas o paciente ele deve ficar internado por 24 horas, que é para observar se os sintomas voltam a surgir e também para evitar que uma pessoa seja picada por uma aranha. É importante manter a limpeza da casa e dos terrenos baldios, pois são nesses locais sujos e úmidos que esses bichos se reproduzem e vivem. O acúmulo de entulho e materiais de construção, eles também favorecem a proliferação e, consequentemente, uma pessoa que trabalha e vive próximo a esses locais
Ele está mais propenso a ser picado por essas aranhas e até também de escorpiões, né? E por isso deve-se evitar deixar acumular esses entulhos, né? Esses produtos. Oi, eu sou Altamiro, aluno de farmácia, do curso de toxicologia. Eu vou apresentar a respeito do caranguejeiro. Apesar do tamanho e aspecto sinistro, as caranguejeiras não são perigosas para a espécie humana, uma vez que não produzem toxinas nocivas aos humanos. Por isso, são eventualmente criadas como animais de estimação. Uma de suas defesas são os pelos urticantes de suas costas e abdômen, que irritam a pele do possível predador. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 4 gêneros de aranhas apresentam a espécie perigosa ao ser humano, e entre eles, apenas um da subordem Megalomorph caranguejeira, o gênero Atrax, nativo da Austrália. Apesar de o Brasil possuir a maior diversidade de espécies de caranguejeiras do mundo, não há registro de acidentes humanos graves. De acordo com registro do Instituto Vital Brasil, é comum as pessoas confundirem picadas de outros artrópodes com as das aranhas. Muitas vezes o paciente não viu o que mordeu e atribui os sintomas a picadas de caranguejeiros. Mas estudos realizados por pesquisadores dessa instituição revelaram que essas aranhas eram responsáveis por apenas 1% do total de araneísmo. Vale lembrar que a maioria dos acidentes com as megalomorfas ocorre porque a pessoa tentou pegar o animal. Uma vítima de picada de caranguejeira pode sentir dor local moderada ou severa, forte coceira, edema, inchaço, eritema, vermelhidão da pele, ardência e até câimbras. Em caso muito grave, a pessoa pode apresentar espasmos musculares fortes por várias horas, apesar de não ser letal. A picada de uma aranha megalomorfa traz experiências bem desagradáveis. A dor causada pela picada se deve à perfuração da pele pelas quelíceras, ao baixo pH do veneno e às toxinas presentes nele, além de fluidos digestivos, enzimas e ATPs, adenosina trifosfato. Esse último componente torna o veneno mais potente, de acordo com pesquisas recentes realizadas no exterior. Meu nome é Maílson e vou falar um pouco sobre o escorpião. Pois bem, no Brasil, todas as espécies de escorpiões peçonhentos pertencem ao gênero Títios. Esses animais podem causar desde acidentes leves até levar à morte. Assim como as aranhas, os escorpiões são responsáveis por vários acidentes. Esses animais utilizam um ferrão localizado na sua cauda para injetar o veneno. De hábitos noturnos, os escorpiões geralmente são encontrados durante o dia, escondidos embaixo de pedras, entulhos e casca de árvores. Então, no Brasil, a grande parte dos acidentes por animais peçonhentos é de responsabilidade do escorpião. E existem 4 espécies principais, que são elas: o Títios cerulatus, que é o escorpião amarelo; o Títios baiensis, que é o escorpião marrom; o Títios stigmurus, que é o escorpião amarelo do Nordeste; e o Títios obscurus, que é o escorpião preto da Amazônia. E a partir destas espécies, nós podemos classificar os acidentes escorpiônicos sendo leve, moderado e grave. E quais são as situações que devem ou não indicar fazer o uso da soroterapia anti-escorpiônica? Então, os escorpiões poderão ser encontrados em áreas secas e áreas úmidas, costeiras e regiões urbanas.
São animais de hábitos noturnos, podendo se esconder em armários, dentro de calçada ou sob peças de roupa. E são animais que são carnívoros, que se alimentam principalmente de insetos, a exemplo de grilos, baratas, gafanhotos. Não sei se alguém aqui já sofreu uma picada de escorpião, mas vou ensinar algumas dicas caso isso ocorra. A primeira coisa a fazer é lavar o local com água e sabão e aplicar uma compressa morna sobre o local. Algumas pessoas dizem que é uma compressa gelada, mas não. O certo a se fazer é uma compressa morna. E nada de cortar o local do corte ou chupar o veneno, que isso não tem nada a ver. Não vai livrar você da peçonha. O certo é ir direto a um posto de saúde ou hospital mais próximo, que no hospital os médicos irão decidir se vão tratar os sintomas com analgésico para dor, caso o grau seja leve, ou se aplica um antídoto para interromper a evolução para um quadro mais grave. Na maioria das vezes, a picada de escorpião pode causar vermelhidão no local, inchaço, dor intensa, desconforto, formigamento e queimação. Alguns fatores de risco são crianças e jovens até 15 anos e idosos com problemas de saúde ou em pessoas com a imunidade baixa. Daí os sintomas que podem surgir já são mais graves, a exemplo de espasmos musculares, convulsões, visão embaçada, salivação excessiva, suor intenso, vômito, pressão arterial alta e baixa, taquicardia e pulsação irregular. O seu diagnóstico é através de exames clínico-epidemiológicos, também por exames complementares como eletrocardiograma, radiografia de tórax, ecocardiografia e exames bioquímicos. E a questão de tratamento na maioria dos casos é o tratamento sintomático, com a utilização da infiltração de anestésico, a exemplo da lidocaína, ou analgésico sistêmico, como já havia falado, a exemplo da dipirona, e o tratamento específico utilizado é a administração do soro anti-escorpiônico ou soro anti-aracnídeo. Isso quando os pacientes forem considerados clinicamente moderados ou graves. E para sua prevenção, o ideal é manter sempre os quintais e jardins limpos, evitar o acúmulo de entulhos, de lixo, de folha seca e também de materiais de construção próximo de sua moradia. Manter limpo também terrenos baldios na proximidade de suas casas, sacudir as roupas, lençóis, sapatos antes de utilizar e não colocar a mão em buracos, em frechas, em troncos podres, pois nesses locais é comum a presença de escorpiões. Enfim, esse foi nosso trabalho, espero que todos tenham gostado e obrigado pela atenção.